Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez, com muita alegria para levar até vocês o programa Luz na Penumbra, aí como diz o nosso Renault. E eu não me atrevo a falar o sobrenome do Renault, porque eu já errei tantas vezes, que eu acho que muita gente erra, né, Renault? Mas aí está a voz do Renault, belíssima voz, maravilhosa, dizendo que este é o programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas de Allan Kardec. E vamos dar continuidade a esse estudo. Estamos mais uma vez aqui na companhia do nosso irmão Carlos Henrique Parente, né? Participando aqui conosco, tentando entender o que Kardec nos traz de tanta valia realmente, né, Henrique? Com certeza. É uma figura que realmente para o futuro vai ser mais reconhecido, mais compreendido é pelo tamanho da contribuição que ele trouxe para nós, para todos nós. É bom você falar isso, porque muitas vezes nós não entendemos realmente a grandeza desse espírito que animou a personalidade do Hippolyte, porque o nome dele era Hippolyte. O Kardec só surgiu em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Então, esse Hippolyte, se a gente voltar um pouquinho no tempo e perceber o que as escrituras nos trazem, a própria codificação, o próprio Kardec, ele deixa muito bem claro que uma das encarnações dele, pelo menos duas são bem conhecidas, foi como Elias, 900 anos aproximadamente antes de Jesus, e na época de Jesus, como primo de Jesus, João o Batista. E na época de Jesus, o próprio Jesus, falando a respeito desse espírito que animou o João Batista, Elias, temos o Allan Kardec, que era um druida antes de João Batista, o Jan Hus, que era um padre no ano 1000, né, aproximadamente, 1100, né? Não, um pouquinho mais. Por volta ali antes de Lutero, um pouco antes daquele período lá do século XIV, XV, por ali. Jan Hus era um padre que muito ativista. Mas morreu na fogueira. Morreu na fogueira, exatamente. Na época, como João Batista, Jesus dizia que naquela época ele era o maior dos nascidos do ventre de mulher. Mas no reino dos céus ele era o menor. O que queria dizer? Quando Jesus fala a respeito de os nascidos do ventre de mulher, ele diz daqueles que ainda têm a necessidade da encarnação por expiação, não uma encarnação apenas de provação. E o nosso João Batista, ele foi degolado, ele desencarnou degolado, que era exatamente a expiação de um crime cometido 900 anos antes, como Elias, que ele mesmo, junto com outros soldados daquela época do moisaísmo, né? Os judeus foram lá e degolaram 450 sacerdotes de Baal. E o detalhe é que a rainha era Jezabel, né? E a Jezabel era uma seguidora de Baal, adoradora de Baal. E ela ficou muito entristecida, aliás, com ódio do Elias. Tanto que 900 anos depois, ela reencarna como Herodias. Reencarnando como Herodias, ela não sossega enquanto não se vingou de Elias. Gente, o que nós estamos falando é tudo fruto de pesquisas feitas. Pode não ter sido a Jezabel a própria Herodias, né? Mas as evidências são muito claras. De qualquer jeito, o Elias, ele resgatou aquela dívida que ele tinha através
da encarnação como João Batista. Com certeza. E o restante da história, a gente conhece o trabalho dele. Exato. Enquanto revigorar o conhecimento, manter para nós, né, a possibilidade de compreendermos melhor os ensinamentos que nos são muito caros, que nos acompanham no decorrer de todos os séculos, e vão nos acompanhar, ou vai nos acompanhar, durante muito tempo, até a gente conseguir compreender profundamente todas essas coisas, e aí entrarmos num outro nível de circunstância do processo evolutivo, né? É isso aí. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo dos homens duplos e das aparições de pessoas vivas. Estamos lendo uma nota ao item 9 desse capítulo, e vamos voltar aqui a um parágrafo que diz o seguinte: se, ao demais, considerarmos a propriedade muito conhecida que ele possui de condensar-se, propriedade que lhe permite tornar-se visível sob aparências corpóreas aos médiuns videntes e, embora mais raramente, a quem quer que se ache presente no lugar para onde o espírito se haja transportado, não poderemos pôr em dúvida a possibilidade do fenômeno da ubiquidade. Aqui Kardec responde aquela pergunta que nós fizemos na semana passada, aquela dúvida que estávamos na semana passada. Será que o encarnado pode se transformar num agênere, ou seja, pode se manifestar espiritualmente num outro local e se materializar? Ele não seria um agênere pela definição do que é agênere, mas ele estaria materializado em outro lugar. Sim. E Kardec está colocando aqui. Naquele momento, dentro dessa circunstância, sim. Né? Com certeza. Vamos continuar então? Temos, pois, como demonstrado que uma pessoa viva pode aparecer simultaneamente em dois lugares afastados um do outro, num com o corpo real, com o corpo físico, digamos assim, no outro com o seu perispírito momentaneamente condensado sob a aparência de suas formas materiais. Ou seja, nós sabemos que o corpo físico nada mais é do que o espelho do perispírito. O formato que nós damos ao perispírito, e aí essa colocação é certíssima, não é que é do João, é da doutrina, da codificação. O formato que eu, o espírito, dou ao meu perispírito é o formato que estará representado no corpo físico, não é isso? Com certeza. É uma coerência, né? Claro. É uma coerência. Claro. Existe toda uma estrutura bem delineada para as nossas encarnações, na verdade não só dos seres humanos, mas de todas as coisas. Pesquisas vêm sendo feitas há muitos anos a esse respeito, em relação à estrutura energética da forma das coisas. Eu me lembro de uma pesquisa de um psicólogo catedrático nos Estados Unidos, na Universidade de Yale, onde ele, com equipamentos adequados, ele pesquisava plantas, pequenos animais, e o curioso é que em torno, por exemplo, de um girino, existia a forma adulta. Em torno de uma semente de uma árvore específica, existia a forma adulta daquela árvore. Então é bacana a gente perceber isso e ver que a ciência, e nesse caso aí, é uma universidade, pesquisando coisas nesse sentido. E isso dá uma grande alegria. Né? A gente vê lá Kardec, o Herculano Pires fala muito disso. Kardec é o iniciador, digamos assim, ou pelo menos um grande ativista desse tipo de pesquisa, numa época onde as pessoas estavam totalmente voltadas para as questões de ordem puramente material, sem considerar a possibilidade da existência espiritual. É verdade. Muito materialista naquela época, né? E aí, como falamos anteriormente, o Kardec coloca que o Espiritismo ele não veio para destruir a religião, e sim para matar o materialismo, para acabar com o materialismo, porque a forma como era pregado o reino dos céus pelas religiões tradicionais simplesmente afastavam muitos daqueles que raciocinavam um pouco mais, né? Tinham um pouco mais de cuidado ao logicar. Aí você tem uma doutrina que chama você à razão, faz com que você possa
observar e falar, isso tem lógica, aquilo não tem lógica, então eu vou pelo que é lógico. Eu não vou pelo que é ilógico. E é dessa forma que a doutrina espírita vem e convence a muitos de nós da existência do mundo espiritual, da existência de nós como espíritos. Aqui, continuando a nota de Kardec, ele diz: entretanto, de acordo nisto, como sempre, com Allan Kardec, não podemos admitir a ubiquidade, senão quando reconhecemos identidade perfeita nos modos por que se comporta o ser aparente. Tais, por exemplo, os fatos anteriormente citados, números 1 e 2, quanto aos fatos que se seguem a esses e que consideramos inexplicáveis, se lhes aplicamos a teoria da ubiquidade, logo nos parecem, sendo indiscutíveis, pelo menos admissíveis, desde que considerados de outro ponto de vista. E é isso, essa nota ainda continua, mas nós queremos alertar aqui que essa nota da redação da editora francesa, que saiu na FEB, na versão da FEB, a 13ª edição. Vamos passar então, lembrando que este é o programa Luz na Penumbra, estamos estudando obras póstumas. Vamos passar ao próximo capítulo, que é controvérsias sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Olha que coisa fantástica. Kardec começa com uma cartinha de uma pessoa, né, um assinante, que vem trazer vários pontos de vista, né, a respeito dessa questão dos intermediários entre Deus e os homens. Vamos então a essa cartinha. Diz assim, 4 de fevereiro de 1867. Caro mestre, chamando Kardec de mestre, né? Algum tempo já faz que não dou sinal de vida. Muito ocupado sempre, durante a minha estada em Lyon, não pude ter conhecimento tão perfeito quanto desejara do estado atual da doutrina, neste grande centro. A uma única reunião espírita assisti. Entretanto, cheguei a comprovar que neste meio a primitiva fé continua sendo qual deve ser nos corações verdadeiramente sinceros. Em diversos outros centros do meio-dia, ouvi discutirem a seguinte opinião externada por alguns magnetizadores, que muitos fenômenos ditos espíritas são simples efeitos de sonambulismo e que o espiritismo mais não faz do que se substituir ao magnetismo, ou antes, do que lhe substituir ridiculamente o nome. É, como vedes, um novo ataque dirigido contra a mediunidade. Assim, segundo essas pessoas, tudo o que escrevem os médiuns resulta das faculdades da alma encarnada. É esta quem, desprendendo-se momentaneamente, lê o pensamento das pessoas presentes. É ela quem vê à distância e prevê os acontecimentos. Quem, por meio de um fluido magnético espiritual, agita, levanta, derruba mesas, ouve os sons, etc. Tudo, em suma, assentaria na essência anímica, sem intervenção de seres puramente espirituais. Direis que não vos dou nenhuma novidade. Eu mesmo, com efeito, tenho ouvido desde alguns anos a sustentação dessa tese por parte de alguns magnetizadores. Agora, porém, procuram implantar essas ideias que, a meu ver, são contrárias à verdade. É sempre errôneo cair nos extremos, e tanto exagero há em tudo atribuir-se ao magnetismo, quanto haveria da parte dos espíritas em negarem as leis do magnetismo. Não se poderiam arrebatar à matéria as leis magnéticas, como não se poderiam arrebatar ao espírito as leis puramente espirituais. Onde acaba o poder da alma sobre os corpos? Qual a parte dessa força inteligente nos fenômenos do magnetismo?
qual a do organismo? Aí estão questões de muito interesse, questões graves para a filosofia, como para a medicina. Aguardando a solução desses problemas, citar-vos-ei algumas passagens de Charpignon, o doutor de Orleans, partidário da transmissão do pensamento. Vereis que ele se reconhece impotente para demonstrar que, na visão propriamente dita, a causa reside na extensão do simpático orgânico, como o pretendem muitos autores. Henrique, a gente percebe mais uma vez aquilo que a gente já falou no programa passado, a grande importância da Revista Espírita, porque através dessas comunicações, Kardec, novamente citando, né, Kardec mandava as revistas para vários assinantes ao redor do mundo, né? Tinha gente aqui do Brasil que assinava a Revista Espírita na época de Kardec, e eles todos recebiam a revista, liam e faziam as suas comunicações. E às vezes cartas como essa, que as pessoas tinham dúvidas e endereçavam a Kardec. Kardec colocava, quando era, claro, algo relevante, colocava na Revista Espírita e colocava o desdobramento, aquilo que ele entendia e aquilo que os espíritos diziam também. Eu queria começar por aí, Henrique, a importância da Revista Espírita e com relação à criação, à codificação da doutrina espírita. Uma coisa importante ressaltar é que a Revista Espírita, ela começa a ser publicada logo no ano de 1858, 1º de janeiro de 1858. Você vê, ele publica o Livro dos Espíritos em 1857, em 58 a revista já estava aí, né? Hoje diríamos estaria nas bancas, né? Então, por aí a gente vê a importância da Revista Espírita. No Livro dos Médiuns, Kardec ressalta a importância da Revista Espírita, colocando ela como um instrumento fundamental e importante, quando muitas vezes, na estrutura das obras que nós chamamos de codificação, um determinado assunto é ali elaborado, trabalhado, e às vezes a complementação daquilo ali está lá na Revista Espírita. É um laboratório ao mesmo tempo, mas também ali tem conteúdos que são definitivos, muitos deles. Cabe a gente ali estabelecer a diferença daquilo que é uma coisa e que é outra coisa. Então, a revista ela é fundamental e custou muito a ser publicada aqui no Brasil. É verdade. Né? Mas, graças a Deus, hoje temos aí a Revista Espírita, até por mais de uma editora completa, que vem nos ajudar ao esclarecimento do processo da construção do que nós chamamos de espiritismo. Verdade. Então, dá na cara a importância da Revista Espírita, então que todos possam, né, buscar ali também o conhecimento necessário para entender o próprio Kardec. Ali a gente vê o Kardec dinâmico, o Kardec atuante, que questiona, que se expõe inclusive a respeito, né, das situações que o envolviam à época. Mas sempre de uma maneira elegante. É verdade. E o Henrique citou aqui que demorou muito a ser publicado aqui no Brasil, e eu tinha citado antes que muitas pessoas aqui no Brasil já recebiam essa revista, mas era direto da França, direto de lá da editora. Na Bahia, principalmente. E em São Paulo tinha a família Canuto de Abreu, que recebia também a revista, enfim, eram vários em francês, tá, gente? Depois foi publicado, depois de muito tempo, como o Henrique lembrou, foi traduzida e publicada aqui no Brasil. A gente vai dar início hoje, mas na semana que vem a gente traz o complemento desses trechos que cita essa pessoa que mandou para o Kardec, né? As passagens de Charpignon, doutor de Orleans, partidário da transmissão do pensamento. Vamos a ele. Acadêmicos, duplicai o trabalho dos vossos candidatos. Moralistas, promulgai leis para a sociedade, para o mundo. Esse mundo que de tudo ri, que quer os seus gozos, desprezando as leis de Deus e os direitos do homem, e que zomba dos vossos esforços, porque tem a seu serviço uma força de que não suspeitais, e que deixastes crescer-se de tal maneira que não sois senhores de contê-la. É uma advertência, né?
uma outra passagem. Compreendemos muito bem até aqui o modo de transmissão do pensamento, mas somos incapazes de compreender por meio dessas leis de simpatia harmônica o sistema pelo qual o homem forma em si mesmo tal ou tal pensamento, tal ou tal imagem e a solicitação de objetos exteriores. Isso está fora das propriedades do organismo e a psicologia, achando nessa faculdade rememorativa ou criadora, conforme o desejo do homem, alguma coisa de antagônico com as propriedades do organismo, fala depender de um ser substancial, diferente da matéria. Aqui ele está citando, inclusive, vários trechos onde ele tem muitas dúvidas com relação à transmissão do pensamento. Termina esse trecho dizendo o seguinte: a existência, porém, da alma se encontra mais fortemente demonstrada pelo estudo de algumas outras faculdades do sonambulismo magnético. Assim, a visão à distância, quando completa e nitidamente destacada da transmissão do pensamento, não poderia, segundo a nossa maneira de ver, explicar-se pela extensão do simpático orgânico, que é o corpo físico, né, meus irmãos? Kardec, então, de posse de todos esses trechos aqui, ele vai fazer a sua ponderação. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos entrar na ponderação de Kardec agora, só queria manter esse pensamento nosso hoje voltado para a importância dessa comunicação de Kardec com as pessoas que tinham muito interesse no estudo da doutrina. Notem que as pessoas são detratoras, ou seja, contrários a pensamentos novos, muitas vezes. Se eu estou numa posição, numa zona de conforto, eu me mantenho nessa zona de conforto e eu acabo não aceitando nada de novo porque vai me tirar dessa zona de conforto. Não é assim, psicólogo? O Herculano Pires tem uma citação muito bacana nesse sentido, das pessoas que tinham alergia ao futuro e alergia ao novo. Verdade. As palavras do Herculano. Sempre existiu, eu não vou dizer sempre vai existir, porque nós estamos no processo de amadurecimento, então nem sempre vai existir, que lá no futuro nós vamos alcançar um equilíbrio necessário. Mas existia e existe, né, esse tipo de situação, onde as pessoas têm uma espécie de alergia realmente ao novo e ao futuro, quer manter uma espécie de um status quo, né, uma estrutura onde as coisas não se movem, está tudo pronto, essa é a verdade está aí. Confundem a verdade divina, que é permanente, que é perfeita, com a nossa estrutura de movimentação, de manifestação de vida, que é a construção do nosso ser, que caminha, como diz Paulo de Tarso lá no Livro dos Espíritos, na questão 1009, né, para a unidade, gravitamos para a unidade divina. Então todos nós estamos neste processo, caminhando para essa unidade, não para nos perder numa situação de identidade, né, de estar mergulhado ali como se fosse uma gota no oceano. Não é nada panteísmo. Disso. Manter a nossa consciência. Cada consciência vai alcançando a compreensão e o aperfeiçoamento dessa compreensão até chegarmos à estrutura de um Jesus, que é o nosso mestre. A estatura dele. Imaginamos que falta muito tempo para a gente alcançar isso aí. Muita estrada, muita poeira. Muito arroz e feijão espiritual. Nossa, mas estamos na época em que podemos compreender a existência dessa possibilidade. É isso aí. E vamos então encerrando o programa de hoje. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com
vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. E amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, e este programa tem por objetivo dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu capítulo 17, Sede Perfeitos. Bem, nós temos para estudar hoje conosco, como toda semana, o nosso querido Antônio de Pádua, e na técnica é o nosso querido Isaac. Ele está iniciando aqui. Ele é uma pessoa muito querida, irmão de uma pessoa muito querida, que já trabalhou aqui na Rádio Rio de Janeiro. O Ivan também foi operador. E ele está iniciando aqui junto a nós. Bem, então, sob a regência, né, do nosso querido Isaac, nós vamos pedir ao Antônio que nos ajude a refletir sobre o item 5, a parábola do semeador. É justamente Kardec, com a sua sabedoria pedagógica, o que ele fez? Ele colocou de forma, né, fez uma disposição do capítulo com a introdução, falando dos caracteres, né, do verdadeiro homem de bem. Depois nos falou sobre quem era o verdadeiro homem de bem, os bons espíritas, e agora, através da parábola do semeador, ele também vai nos mostrar cada tipo desses espíritas que eu falei no programa passado, né? Os espíritas imperfeitos, os espíritas exaltados, não estou falando na ordem, os verdadeiros espíritas e aqueles que realmente ainda não despertaram para a transcendência da vida. Então, eu vou dar um olá para o Antônio e pedir que ele inicie aqui as explicações e a reflexão junto conosco. Olá, Antônio. Olá, Marta. Vamos lá, então. Eu considero aqui a parábola do semeador muito bem explicada pelo próprio Cristo. Normalmente ele contava as parábolas, eu não me lembro assim se tem alguma em que ele detalhou, explicou o que ele estava querendo dizer com aquela parábola. Não me lembro exatamente, pode até haver. Mas esta aqui não, ele citou a parábola, narrou a parábola e deve ter sentido necessidade de explicar a quem estava ouvindo e para quem fosse ler na posteridade o que ele estava querendo dizer com isso. Então facilitou o nosso trabalho, porque até o próprio comentário de Allan Kardec aqui, que seria o item 6º, é um comentário pequeno, porque não tem muito o que acrescentar à própria narrativa do Cristo, né? Então vamos ler aqui e tentar acompanhar o raciocínio proposto por Jesus. Diz assim a passagem do Evangelho. Só para lembrar, está aqui no Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. Então diz o seguinte: nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar, e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Então ele disse muitas coisas por parábolas, falando: aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e as comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas, saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra finalmente caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Seguindo aqui. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador.
todo aquele que ouve a parábola do reino e não se lhe dá atenção, vem um espírito do maligno e tira o que foi semeado em seu coração, e esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então Jesus está começando a explicar o que ele quis dizer com o semeador semeando e as sementes caindo em lugares diferentes. Então, como ele disse que as primeiras sementes caíram ao longo do caminho e vieram as aves do céu e comeram as sementes, ele diz: todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem um espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. E claro, a semente é a palavra do reino, é a doutrina do Cristo. O nosso coração é um lugar onde ela vai ser semeada. Mas se o nosso coração não liga para ela, a palavra vem, mas o maligno vem e tira a palavra do nosso coração, assim como as aves comeram as sementes que caíram na terra, caíram no caminho. Segue ele aqui. O que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e na mesma hora a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz. Antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevém a tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, aquelas sementes que foram jogadas e caíram no meio das pedras é semelhante àquelas pessoas que ouvem a palavra da doutrina do Cristo, recebem com muito bom gosto, entende, aceita, acha aquilo muito bonito, porém esta pessoa não tem lugar para a raiz dessa palavra se fixar, é como pedra. Então a raiz não se fixa, mesmo sendo boa a semente, não dá raiz, porque só está no meio de pedra, tem pouca terra. Então, sendo de pouca duração, quando vem alguma dificuldade, alguma tribulação, alguma perseguição, geralmente por causa daquela palavra que você tenta pôr em prática, você tenta convencer outras pessoas daquela palavra, você logo se escandaliza com a dificuldade. Por quê? Porque não tinha raiz. Se tivesse acontecido uma plantação e vingasse raiz, você teria firmeza para enfrentar a tribulação ou perseguição quando você estivesse defendendo aquela causa. Então, a pessoa às vezes é muito simpática com o que a doutrina cristã propõe, mas ela vai tudo bem enquanto está tudo bem. Na hora que há um vento mais forte, a pessoa já fraqueja, bom, é melhor não discutir, deixa para lá, a vida que segue. Então, por quê? Não tinha profundidade para se enraizar a raiz. O que recebeu a semente entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra, e ela se torna infrutífera. Ou seja, exatamente como Jesus fala que as sementes caíram entre espinhos, e quando a planta começou a crescer foi sufocada pelos espinhos, podia até ter raiz, mas foi sufocada pelos espinhos, ele quer dizer que isso é semelhante àquele que ouve a palavra do reino, ouve a doutrina do Cristo, mas em seguida as coisas do mundo, as coisas do dia a dia, a ilusão das riquezas do mundo, sufocam a palavra. Ou seja, essas coisas que nós até já vimos aqui no capítulo anterior, que são os bens materiais, sufocam aquilo que está começando a se enraizar no nosso coração, porque nós somos tentados a ficar com aquilo que está dando resultado imediato. É como esses espinhos vão e sufocam a planta. Isso também acontece muito. Jesus estava sendo perfeito ao nos narrar esses 3 casos aqui. 3 casos que acontecem diariamente com todos nós que ouvimos as mensagens do Cristo, sua doutrina, e ou não damos bola, ou temos algum interesse, mas não temos profundidade, ou até temos interesse, profundidade, mas quando vem alguma coisa que nos chama mais atenção, nós largamos de lado. E por último, Jesus diz que aquele que recebeu a semente em boa terra, ou seja, quando a semente caiu numa terra fértil, boa, é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e ela frutifica e rende 100, 60 ou 30 por 1. Ou seja, aquele que, ao receber a palavra, presta atenção, compreende a palavra, deixa que ela se enraize nele, não deixa os pássaros comerem,
deixa que ela se enraize. E quando vem a tribulação, ele se mantém firme, perseverante, sem se deixar levar pelas coisas da tribulação, nem pelas riquezas do mundo. Esse é aquele em que a semente caiu na terra boa. E essa semente vai frutificar em 100, 60 ou 30 por 1. Então Jesus contou a parábola e ele mesmo procurou dar a sua explicação. Eu vejo assim, nós realmente temos essas 4 figuras aqui entre nós. E nós, às vezes, podemos, talvez, buscar em qual delas nós nos encaixamos. Será que eu estou enquadrado naquela que nem liga para a palavra, vem o maligno e leva? Ou será que eu estou enquadrado naquela que nasceu no meio de pedregulho, com pouca terra, e não teve profundidade para se fixar em mim? Ou aquilo, talvez eu seja esse que realmente a palavra entrou, se fixou, mas as tentações, as coisas, cuidados, não só as tentações para coisas erradas, não, mas para as coisas boas, os cuidados, aquele lufa-lufa do dia a dia, faz com que a gente não dê aquela atenção, aquele cuidado, aquele carinho com essa palavra do reino, que, como dizia Jesus, ou seja, a doutrina que ele nos propôs. Ou será que nós já somos aquele em que recebemos isso na terra fértil e estamos começando a colher? Eu penso que é muito difícil para cada um de nós tentar se enquadrar. Que nós não vamos ter a cara de pau de achar que nós somos desse último aqui. Não temos essa cara de pau, nós temos, né, espelho em casa, tomamos Simancol, então não vamos falar isso. Mas também às vezes pensamos, poxa, eu também não sou igual aquele que nem liga, que os pássaros vêm e levam a semente, o maligno vem e leva o ensinamento. Será que eu sou igual aquele que plantou onde tinha pedra, a terra era pouca, não tem raiz? Ou será que eu estou sendo levado pelos cuidados do mundo? Então eu acho difícil para cada um de nós se enquadrar perfeitamente, especificamente em uma dessas situações. Então eu sou levado a entender que nós, talvez, sejamos um pouco de cada um desses. Dependendo da circunstância, dependendo do tema da palavra, do assunto, do ensinamento, nós às vezes encaixamos numa dessas 4 situações. E isso vai depender muito realmente do nosso estágio evolutivo, como Marta citou muito bem no programa passado, a questão do senso moral, do conhecimento e do sentimento em relação à doutrina do Cristo. Eu estou falando da doutrina do Cristo, porque o Cristo é que falou, que trouxe essa parábola, falando da palavra do reino. Não estou falando aqui da doutrina espírita ainda. É um outro ponto. Mas falando que o Cristo propôs, o Cristo não falou para espíritas, ele falou para o povo. Na época, os judeus, mas isso para se expandir para todos, chegando até nós, hoje em dia, espíritas. Somos os mais recentes cristãos, podemos dizer assim. Somos, às vezes, aqueles trabalhadores da última hora, como costumamos dizer. Então, eu vejo que nós estamos nos encaixando, ora numa coisa, ora em outra, dependendo das circunstâncias. Tem horas que o ensinamento do Cristo para nós é um ensinamento que nós, dentro do nosso senso moral, da nossa evolução, conseguimos pôr em prática. Agimos exatamente como esse último caso aqui. Frutifica aquilo. E nós aqui já conversamos, Marta e eu, como muitas vezes nós vemos que estamos colhendo hoje coisas boas nas nossas vidas, porque nós no passado resolvemos agir de uma forma conforme o Evangelho dizia. Nós não temos nenhum constrangimento de falar isso. A gente reconhece os próprios defeitos, mas também reconhece algumas qualidades que tem. Isso não é vergonha nenhuma. Então nós comentamos aqui, às vezes, talvez no programa ou fora do ar, que muitas vezes a gente se pega recebendo graças, digamos assim, que essa colheita de 100, 60 ou 30 por 1, porque nós realmente fizemos a coisa certa naquele item específico. Mas com certeza há itens, pontos da doutrina do Cristo que nós às vezes negligenciamos ainda. Porque nós não somos perfeitos. Se nós já fôssemos esse último aqui, não estaríamos aqui. Estaríamos em outros páramos, em outras situações aí, claro, ainda trabalhando, ainda estudando, mas já estaríamos numa situação
mais confortável, menos complicada como essa que vivemos. Porque às vezes a gente negligencia e deixa o passarinho comer a semente ou o maligno levar a palavra. O maligno está sempre perto de nós, porque nós gostamos muito ainda das coisas que o maligno traz ainda. Fazer o quê? Então, às vezes, a semente para nós caiu num lugar pedregoso. A gente compreendeu que, puxa, isso aqui é certo, legal, mas não afundou bem lá dentro do nosso sentimento, daquilo que você falou, sentir o Espiritismo. Então, às vezes a gente não sentiu naquele ponto. A gente não pode dizer que não sentiu o Espiritismo no geral, em tudo. Não. Alguns pontos que é natural, gente, porque nós ainda não estamos num estágio evolutivo já lá em cima, não estamos. Então nós vamos ter momentos de aceitação, momentos de fraqueza. Faz parte. O que nós temos que fazer é ir observando, para que nós não repitamos os mesmos erros. Para que a semente, da próxima vez que o semeador passar e lançar, a gente corra para tentar arrumar uma terrinha melhor para ele. Eu penso que é assim que nós temos que agir. Jesus não disse, olha, fulano é assim, Beltrano é assim, o outro é assim, o outro é assado. Acabou. Não, ele mostrou para nós um processo, o capítulo aqui é sede perfeitos. E Kardec diz que isso é um processo evolutivo que nós vamos tentando adquirir algumas virtudes, como ele elenca aqui no item 2, e que ao alcançarmos aquelas virtudes, nós estaremos próximos ou no caminho da perfeição. E que para facilitar o nosso lado, Jesus disse que amássemos o inimigo, porque isso, quando conseguíssemos isso, nós já estaremos perto de atingir essas virtudes. Então é um processo dinâmico, não é uma coisa estática, estanque, não é. É um processo dinâmico. Então, nós podemos começar como aquele que deixou a semente cair ao léu, deixado para lá. Mas nós temos que ser honestos conosco e saber que nós já deixamos outras sementes cair em terra fértil também. Não somos os piores do mundo, gente. Nós estamos aqui enquadrados 25% no item 1, 25% no 2, 25% no 3, 25% no 4. Eu estou sendo bem que o camarada podia ser 90, 2,5, 3, 3 e 3. Não é? Mas não é 25, 25, 25, 25. Estou botando tudo igual, que estou sendo meio benevolente conosco. Mas é isso. Nós não devemos também nos condenar, porque num momento qualquer, alguma posição, algum ensinamento que a gente ouviu, algum exemplo que a gente viu, uma palestra, num livro que leu, puxa vida, eu ainda não consigo ser assim. Não, tudo bem. Vamos trabalhar para isso. Vamos buscar força, e vai buscar força onde, penso eu? Naquilo que a gente já faz certo. Naqueles pontos em que nós já fazemos o certo, ou seja, a semente já caiu no terreno fértil, tem que nos dar força para modificar aquilo, hora em que a semente caiu no meio dos espinheiros, e que nós estamos nos deixando levar pelas atribulações do mundo. Então, quando eu sentir que eu estou sendo levado para uma tentação, uma coisa do mundo, não, hoje eu não vou ali distribuir aquelas cestas que eu combinei com o fulano, porque, poxa vida, hoje eu estou meio assim, eu tenho um compromisso ali para ir não sei aonde, eu não vou adiar meu compromisso porque estou com preguiça. A gente está botando desculpas do mundo para não fazer. Então, pensar nessa, não, peraí, gente, eu já consigo, já tem hora que eu consigo fazer o certo neste caso, como é que agora nesse aqui eu não vou? E nós temos que ter força. Usar o exemplo, nós mesmos como exemplo. Nós somos exemplo para nós mesmos, porque nós não somos o último dos pecadores do primeira tropa da semente ao léu. Nós já temos alguma coisa da terra fértil. Então vamos pegar isso e usar para nós mesmos. Vamos ser exemplos para nós mesmos. Puxa, eu já consigo fazer esse negócio. Vou fazer uma força aqui, vou me esforçar. Vou ligar para a Flor e dizer que eu não posso ir hoje, vou marcar outro dia, que eu tenho um compromisso sério para resolver hoje. Então eu vou lá resolver. Então é isso que tem que fazer. Eu jurei que não fazia mais isso. Estão me chamando aqui para um balacobaco. Eu não vou. Não vou porque já não posso mais. Tem outras coisas que eu já faço certo. Por que nessa aqui eu vou fraquejar? Então nós temos que usar aquilo que nós fazemos de bom como alicerce para continuar fazendo novas coisas boas. Eu não preciso pegar outras pessoas como exemplo.
Porque fulano já faz, então eu vou fazer. Tudo bem, se você admira fulano, eu acho bom. Mas você tem que buscar exemplos em você mesmo. Porque se você já conseguiu, você pode conseguir outra vez. Então não precisa. Parabéns pro fulano que já faz. Poxa, fulano conquistou isso, uma boa, já consegue ter essa paciência, consegue ter essa perseverança, consegue ter essa resignação, consegue tudo isso. Então eu vou conseguir. Tá, mas você já consegue também. Vamos carafunchar na cabeça, como é que vai achar coisa boa também na gente. Nós não estamos enquadrados diretamente em nenhuma dessas questões aqui. Nós somos uma mistura. Nós no passado, talvez na época do Cristo, a gente era desse que deixou as sementes cair e o passarinho comeu. Mas isso era na época do Cristo, gente. Nós já passamos disso. Já estamos no século XXI. Nós já evoluímos, já melhoramos, já tivemos, assim, a graça de termos contato nesta encarnação com a doutrina espírita. E o que Kardec vem nos trazer aqui. A parábola do semeador representa perfeitamente as diversas formas que existem de se poder aproveitar o ensinamento do Evangelho. Quantas pessoas há efetivamente para as quais esses ensinos são apenas letra morta e que, semelhante à semente que caiu sobre as pedras, não produz nenhum fruto? E vale para quem lê ou tem contato com a doutrina espírita. Acho que isso aí é letra morta, é vida que segue. Tudo bem. Essa parábola encontra uma aplicação não menos adequada nas diferentes categorias de espíritos. Não é ela o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque os veem apenas como objeto de curiosidade. Então, ao ter contato com a doutrina espírita, tem aqueles que nem estão aí, vida que segue. Tem aqueles que veem os fenômenos, mas ficam só atentos ao fenômeno, ou seja, o ensinamento que é trazido pela doutrina não enraiza. Não enraiza. Cristo falou para os cristãos, Kardec está falando para os espíritas, porque o espírita que frequenta isso, frequenta aquilo, mas só fica de olho nos fenômenos, na coisa inusitada, naquela parafernália, pirotécnica. Peraí, ele não tem raiz profunda. Entendeu? Primeira coisa que der, já era. Então, esse é aquele aqui. E dos que só procuram o brilho das comunicações mediúnicas, interessando somente enquanto elas satisfazem a sua imaginação, mas que após ouvi-las continuam como antes, frios e indiferentes. Então, tem aqueles que vão lá, mas só interessa aquela comunicação quando é do interesse dele. Ou satisfaz a sua curiosidade, uma coisa que não tem muita relevância de ensinamento, só gosta daquelas mensagens que faz previsão do futuro, que vai contar o que vai acontecer com dona fulana. Então não está tirando de uma comunicação, de um fenômeno mediúnico, algo importante para uma mensagem educativa, um conselho dado por um espírito. Não, ele está preocupado só em saber as futricagens que estão ali junto. E por último ele fala, e dos que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas para serem aplicados nos outros, não a si mesmos. Mas então, com essa conclusão, nós vamos ficando por aqui, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.